Fala galera do YouTube da NFL Brasil, bem-vindos a mais um vídeo e é claro que eu tô aqui pra gente falar do NFL Draft. Quinta-feira que vem, os melhores jogadores do futebol americano universitário estão chegando aí no futebol americano profissional, então hoje a gente resolveu fazer uma coisa diferente. Todo ano tem aquele jogador que é cotado pra ser um dos primeiros a ser escolhido, mas por algum motivo ou outro, ele acaba deslizando pro final do primeiro round, pro segundo round e acaba sendo selecionado muito depois do que o esperado. Então, a gente aqui da redação da NFL Brasil resolveu separar 5 histórias de jogadores que eram cotados para sair cedo no draft, mas acabaram sendo esquecidos e tiveram muito sucesso na liga. Então, sem perder tempo, bora pro vídeo. Bora começar com a história de Lamar Jackson, que entrou na liga em 2018. O jogador foi o vencedor do Heisman Trophy em 2016, consagrando ele o melhor jogador do college football naquele ano. Ele era uma ameaça dupla dentro de campo. Conhecido por muitas vezes resolver com as próprias pernas, foi muito, mas muito questionado no processo do draft. Muita gente não acreditava que ele poderia ser um quarterback na liga e treinadores pediam para que ele mudasse de posição para virar running back ou wide receiver. A classe era repleta de quarterbacks e Lamar Jackson viu 4 deles serem escolhidos no top 10. Baker Mayfield, Sam Darnold, Josh Allen e Josh Rosen. Quanto mais o tempo se passava, menos times que precisavam de quarterback sobravam. E menores eram as chances de Lamar Jackson sair no primeiro round. No meio do draft, o New Orleans Saints, time que demonstrou interesse por Lamar durante o processo, faz uma troca para a 14ª escolha geral, criando uma grande expectativa que já, em 2018, eles iriam escolher o futuro substituto de Drew Brees, que estava no fim de sua carreira. Ao invés disso, a equipe de Nova Orleans escolheu Marcus Davenport, defensive end, e mais uma vez, Lamar se viu sem esperança de ser escolhido. Na última escolha do primeiro round, para surpresa de todo mundo, o Baltimore Ravens faz uma troca de volta para a primeira rodada e escolhem o jovem quarterback para assumir o time nos próximos anos, levando em conta que Joe Flacco não duraria muito tempo por lá. A entrevista de Lamar após ser escolhido entrou para a história. O jogador estava claramente emocionado e fez uma promessa para os torcedores de Baltimore. What could you have done differently that you could have gotten out of that room quicker and got drafted earlier in your career? Nothing. I'm happy to be a Raven. It don't even matter. Yesterday does not matter. You're looking forward to today. I'm looking forward to being a Raven. What are they getting? Everything out of me. They gonna get a Super Bowl out of me. Believe that. Em 2019, ele assumiu a titularidade e desde então já venceu o prêmio de MVP 2 vezes, em 2019 e em 2023. Será que ele vai conseguir cumprir a promessa pros torcedores e vencer um Super Bowl pelo time que o draftou? Bora contar como Warren Sapp foi escolhido pra NFL, e pra isso a gente tem que voltar quase 20 anos no tempo, pro draft de 1995. E essa história é a definição do drama do NFL Draft. O defensive tackle era um monstro pela Universidade de Miami. Era o sonho de qualquer coordenador defensivo da liga ter esse jogador no seu time. No ano anterior, ele não só venceu o prêmio de melhor DL do college, mas também venceu o prêmio de melhor jogador defensivo. Acontece que na noite anterior do draft foram vazados alguns boatos sobre o Warren Sapp e sua passagem na faculdade, gerando muitas ressalvas sobre o defensive tackle e fazendo com que muitos general managers apagassem o nome do jogador da sua lista. Ainda assim, os fãs queriam muito Sapp no seu time, como a torcida do New York Jets, que tinha a 9ª escolha daquele ano. A decisão final foi ir com o tight end de Penn State, Kyle Brady. Outro time cotado para selecionar o Warren Sapp era o Minnesota Vikings, que tinha a escolha de número 11, e a equipe tinha uma metodologia defensiva. A escolha final foi ir com Derek Alexander, defensive end de Florida State University, fazendo com que o Warren Sapp esperasse mais tempo ainda na sala verde. Acontece que com a pick número 12, o Tampa Bay Buccaneers ficou mais do que feliz de poder escolher o defensive tackle, fazendo com que o jogador se tornasse o novo membro dos Buccaneers. Ele não ficou tão feliz assim com a decisão, até porque os Bucs estavam 12 temporadas consecutivas com pelo menos 10 derrotas. Dito isso, a escolha também veio com uma alegria. A mãe do jogador morava a mais ou menos 100 quilômetros do estádio, ou seja, ele sabia que ela estaria lá em todos os jogos em casa. Ele causou um impacto imediato na equipe, e os boatos do dia do draft caíram por terra rapidamente. 13 anos depois, Warren Sapp se aposentou, com um currículo invejável. Ele fez 9 viagens para o Pro Bowl e terminou sua carreira com 96 sacks e meio, colocando o jogador em 3º lugar na lista de defensive tackles com mais sacks na história. Ele também foi o líder de uma das melhores defesas de todos os tempos, a do Tampa Bay Buccaneers em 2002, que levou o título do Super Bowl 37 naquele ano.
Bora falar de um dos melhores recebedores de todos os tempos da NFL, porque o que aconteceu com o Randy Moss no draft de 1998 ainda assombra vários times da NFL. Simplesmente o jogador era um fenômeno de Marshall University. O atleticismo dele era absurdo. Ele tinha todas as ferramentas para se tornar uma grande estrela da NFL, se não fosse um único fator, o extra-campo. Randy tinha um histórico de não ser muito disciplinado fora dos gramados, fazendo com que muitos GMs da NFL já tirassem o nome dele dos seus boards. Graças a isso, ele foi de top 5 absoluto do draft por uma verdadeira incógnita. Ninguém sabia em que momento ele sairia. As especulações diziam que não passaria da escolha 7 ou 8, que era do Miami Dolphins e do Dallas Cowboys, respectivamente. Acontece que nenhum desses dois times o escolheu, e Randy se viu esperando até a escolha de número 21, quando o Minnesota Vikings, não querendo repetir o erro de 3 anos atrás, quando eles passaram por Warren Sapp, escolhem Randy Moss. Dessa forma, um dos melhores recebedores da história caiu no colo deles. Randy já começou sua carreira na liga quebrando recorde atrás de recorde e provando que o lugar dele era sim na NFL. Hoje, ele tá no Hall da Fama e é um dos maiores ídolos da torcida do Minnesota. Tá na hora do caso mais recente dessa lista, que aconteceu no draft do ano passado, de 2023, quando Will Levis viu 3 quarterbacks saindo antes dele no draft. O jogador passou metade da sua carreira universitária em Penn State e metade na Universidade de Kentucky. E chegando no draft, existiam muitas dúvidas sobre quem seria o primeiro QB da classe. A disputa era entre Bryce Young, C.J. Stroud, Anthony Richardson e Will Levis. Em alguns drafts simulados, os especialistas colocavam Will como first overall para os Panthers. Acontece que depois de ver os outros 3 quarterbacks saindo no top 4, Will Levis passou o resto do dia sem receber nenhuma ligação. O grande motivo de ter acontecido essa queda foi justamente por ele não ter tido uma temporada de 2022 tão boa quanto ele teve em 2021. Dia 2 do draft, logo na segunda escolha do segundo round, o Tennessee Titans seleciona o quarterback para competir com os outros pela vaga de titular. No meio da temporada do ano passado, Will assume o time, vencendo a competição contra Malik Willis e Ryan Tannehill. Logo na sua estreia, ele lançou 4 touchdowns. E agora, como titular absoluto do time em 2024, ele terá a verdadeira chance de provar que todos estavam errados sobre ele. O que nos resta é assistir e torcer. Tá na hora da gente contar a história do que é conhecido hoje em dia como a maior queda da história do NFL Draft. O ano era 2005 e com a primeira escolha geral, o San Francisco 49ers estava buscando seu novo quarterback. A grande pergunta que circulava todos os meios de comunicação era qual dos dois quarterbacks seriam escolhidos, Alex Smith ou Aaron Rodgers. Aaron Rodgers estudava na faculdade da Califórnia e São Francisco era sua cidade natal. O jogador sempre sonhou em jogar pelos 49ers. Depois de muita atenção, San Francisco 49ers select Alex Smith. Segundo o head coach dos 49ers na época, Mike Nolan, Aaron parecia mais pronto para a NFL. Porém, Alex Smith parecia ter um teto maior. O que Aaron Rodgers e mais ninguém sabiam era que ele ficaria mais de 4 horas e meia esperando na sala verde. Naquela época, não era tão fácil assim escolher um quarterback na primeira rodada. Muitas equipes na época não precisavam de quarterback, além de que muitas equipes estavam com um head coach novo, que não tinha muita coragem de apostar em um quarterback calouro. Outros problemas que apareciam no tape do jogador era que ele tinha uma técnica de arremesso um pouco diferente. E alguns scouts até falavam que ele jogava em um sistema muito amigável no college, o que favorecia o quarterback, e a transição para a NFL seria difícil para ele. Depois de muito tempo com a escolha de número 24, uma equipe perdeu o medo e resolveu puxar o gatilho. The Green Bay Packers select Aaron Rodgers. Essa escolha foi uma grande surpresa para todo mundo, até porque os Packers já tinham seu quarterback no Brett Favre. Acontece que eles tinham um plano para Aaron Rodgers. Em entrevista logo após ser escolhido, o quarterback afirmou estar muito feliz de estar indo para um time que quer ele de verdade. Alguns anos depois, Aaron assumiu a titularidade quando os Packers resolvem trocar Brett Favre. E o resto é história. Hoje, quase 20 anos depois, Rodgers mostrou que todo o papo negativo sobre ele não passou de uma grande cortina de fumaça. E já provou pra todo mundo ser um dos melhores quarterbacks da história da NFL. E o San Francisco 49ers vai ter que viver o resto dos seus anos com esse arrependimento. E aí, gostou desse novo formato de vídeo? Deixa aí nos comentários se você quiser mais vídeos dessa forma. E se você gostou, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal do YouTube da NFL Brasil.